Olá, pessoal do sexto ano, eu sou o professor Peterson da disciplina de Educação Física e quero convidar vocês a vir comigo aqui para a gente aprender um pouquinho mais sobre os jogos de tabuleiro. E olha só, nesse vídeo a gente vai falar dos jogos de tabuleiro na cultura africana. E aí, você topa conhecer um pouquinho mais sobre os jogos de tabuleiro da cultura africana? E eu quero ainda ensinar dois jogos para vocês, o jogo da Mancala e o jogo da Sissima. Difícil de falar, né? Sissima. Parece uma cobra até, né? E aí, pergunto para você, quais os jogos de tabuleiro que você conhece? Acredito que você deva conhecer muitos jogos de tabuleiro, né? Mas você sabe se algum desses jogos de tabuleiro aí tem uma origem assim mais africana? Não? Talvez até tenha, sabe? Você vai perceber aqui que um dos jogos que eu vou apresentar para vocês, ele parece com um jogo bem conhecido nosso, tá? Mas vamos lá, vamos primeiro entender. Os jogos africanos retratam ludicamente atividades naturais das tribos, como o plantio e a colheita, a caça e a pesca, exigindo raciocínio e estratégia. Olha que interessante. Muitos desses jogos, eles não são jogos de sorte, eles são jogos de raciocínio e estratégia. Os dois jogos que nós vamos ver ainda, eles são dessa natureza, jogos de raciocínio e estratégia, ok? Dentre os jogos africanos, destacam-se os jogos de alinhamento, nos quais o objetivo é alinhar 3 ou mais peças, e os jogos de transferência, denominados Mancala. Existe uma grande variação de jogos dentro dessa família da Mancala. Nós vamos ver um aqui, tá? Mas existem vários jogos dentro dessa, que tem a mesma estrutura da Mancala, que é o alinhamento não, mas a distribuição de objetos dentro do tabuleiro, tá bom? E os jogos de alinhamento, eu sei que você deve conhecer um aí, mais conhecido, eu acho que é o jogo mais jogado em todas as escolas do Brasil, o jogo da velha, conhece? Então, olha só, o jogo da velha é um jogo de alinhamento, tá? Como também o jogo da trilha e o jogo da Sissima, que nós vamos ver ainda nesse vídeo, tá bom? Então vamos falar da Mancala. Mancala, ela é chamada de o pai dos jogos. A Mancala é considerado um jogo de estratégia relacionado à semeadura e à colheita. Então, é um jogo que ele procura reproduzir, vamos dizer assim, o movimento de semear o campo e depois voltar para colher esse campo também, tá? Sua provável origem encontra-se no continente africano, mais precisamente aonde hoje é o Egito. O objetivo do jogo é acumular mais sementes com o oponente no seu depósito. Então a gente vai ver o tabuleiro, ele é dividido em algumas covas, que são, vamos dizer, os terrenos aonde é feita a semeadura, e 2 depósitos aonde os jogadores vão acumulando as suas sementes, aquilo que eles vão colhendo, ok? Então vamos lá. Esse é o nosso tabuleiro da Mancala, um tabuleiro básico, tá? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? 6 covas e mais um depósito para cada jogador. Então um jogador vai ficar com um lado do tabuleiro, enquanto o outro jogador vai ficar com o outro lado do tabuleiro. Mas atenção, os jogadores vão distribuir sementes em todas as casas, tá certo? Coloque então 4 sementes em cada uma das suas 6 covas. A cavidade à direita do jogador é o seu depósito. Então eu tenho aqui as 6 covas e eu vou colocar 4 sementes em cada cova, estou semeando. A mesma coisa o outro jogador vai fazer, vai posicionar 4 sementes em cada cova dele. Então essa foi o momento da semeadura. Continuando, esvazie uma de suas covas e distribua essas sementes uma por uma nas covas subsequentes no sentido anti-horário.
inclusive em sua carrala. Sua carrala é o seu depósito, né? Mas nunca na carrala de seu oponente. Então, por exemplo, eu vou pegar as sementes que estão nessa cova e vou distribuindo. Como começa com 4, eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Coloquei, certo? Se eu pegar, posso pegar de qualquer uma dessas casas. Vamos dizer que eu pegasse dessa casa do meio. E eu ia colocar 1, 2, 3, 4. Tá? Eu posso pegar numa casa mais para frente. Vamos dizer que eu pego nessa casa aqui. Então eu vou colocar 1, 2 e vou continuar na do outro jogador. 3, 4. Então eu vou distribuindo as sementes. Aonde que eu não coloco semente? Aonde que eu não distribuo semente? No depósito do meu adversário. Tá certo? Então sempre a mecânica do jogo é essa. Eu pego todas as sementes que estão numa casa e distribuo nas casas seguintes. Ok? Se a distribuição acabar em sua carrala, você joga de novo. Ou seja, se eu peguei aqui um punhado de sementes e distribuí 1, 2, 3, 4, a última semente eu coloquei na minha carrala, eu vou jogar novamente. Eu tenho mais uma jogada, tá bom? Se a distribuição acabar em uma de suas covas que estava vazia, as sementes desta cova e da cova oposta vão para a sua carrala. Conforme o jogo vai desenvolvendo, algumas covas vão ficando vazias. Então aí começa a questão da estratégia. Se você consegue distribuir sementes até que a sua última semente caia numa casa vazia, você vai pegar essa semente e as sementes que estão na casa seguinte e vai trazer todas elas para o seu depósito. Então é assim que você vai colhendo as sementes. Então você colhe sempre aquela semente que você deposita no seu depósito, né, na sua carrala, e também se você consegue chegar com a última semente numa casa vazia. Daí você consegue também recolher, né, colher mais sementes para a sua carrala. E aí é que está o jogo da estratégia. Você sempre tem que saber aonde que você vai começar, ou seja, qual a melhor casa para você juntar as sementes, para que nessa distribuição você consiga colher alguma coisa para o seu depósito, ok? Quando todas as covas de um jogador ficarem vazias, o jogo acaba e as sementes restantes nas covas do oponente vão para a carrala do jogador que esvaziou as suas covas. Então é outro cuidado que você tem que ter. Você tem que também pensar no jogo de forma que o teu adversário nunca fique com casas vazias, né, ou com todas as casas vazias, mas você vai tentar esvaziar todas as tuas, porque na hora que você esvaziar todas as tuas casas, todas aquelas sementes que ainda estão em covas vêm para o seu depósito, para a contagem. E vai vencer o jogo quem tiver mais sementes na sua carrala, mais sementes colhidas, tá bom? Atividade 1, então. A gente vai dar uma paradinha para você fazer algumas anotações. Com base no que nós estudamos agora sobre a mancala, faça um resumo do que você lembra em seu caderno, e comente sobre a prática, a história, o tabuleiro e o que mais achar interessante. Após, você pode socializar isso com os seus colegas. Então a gente vai dar um tempinho aí, que agora que você entendeu o jogo, está tudo fresquinho na sua cabeça, e eu quero que você faça uma anotação aí no seu caderno. Pode desenhar o tabuleiro para você lembrar de como que é o tabuleiro, escrever algumas regras, fazer alguma anotação das origens, tá? Então hoje a gente vai ter um tempinho aí para você organizar as suas anotações aí a respeito do jogo da mancala. A gente volta logo.
Então, pessoal, espero que você tenha feito aí todas as suas anotações sobre o jogo da Mancala. E agora a gente vai ver um outro jogo, a Sisima, o jogo da Sisima. Esse jogo étnico tem origem no Quênia e foi criado a partir da observação de pulgas d'água sobre a superfície das lagoas. Olha que interessante, né? A partir do movimento das pulgas saltando na água da lagoa é que esse jogo aí foi desenvolvido, tá? A palavra Sisima na língua tiriqui significa extensão de água. As peças são chamadas de imbalavali ou pulgas d'água, tá? Então, por isso a ideia, né, do movimento das pulgas d'água serem trazidas para o tabuleiro do jogo. O jogo, ele até tem alguma semelhança com aquele nosso jogo de trilha. Não sei se vocês conhecem, né? Muitos chamam também de jogo do moinho, né? Mas há uma semelhança entre o jogo. E também ele é muito semelhante ao nosso jogo da velha, é bem parecido. O tabuleiro é um pouco diferente, mas assim, a ideia é praticamente a mesma do jogo da velha. Então olha lá, para vencer a partida, o jogador deve ser o primeiro a alinhar suas 3 pulgas d'água, ou suas 3 peças, em uma linha reta antes do outro. Elas não podem saltar sobre as outras peças, apesar de serem pulgas, elas não podem saltar, tá? Sejam elas do adversário ou do próprio jogador. Então, olha a nossa imagem aqui do lado, olha esse GIF que nós temos aqui do lado. Esse é o nosso tabuleiro. Então, no tabuleiro nós temos o quê? Um tabuleiro quadrado, formato quadrado, com as diagonais, tá? E com as 2 linhas também que passam pelo centro do nosso tabuleiro. E é essas linhas que vão determinar a movimentação das minhas peças. Então, o jogo começa com 3 peças de um lado, as outras 3 do outro, e os jogadores vão movimentando essas peças até que eles consigam novamente alinhar essas peças em qualquer um lugar do tabuleiro. Não precisa voltar na posição original, nem chegar no final do tabuleiro. Em qualquer lugar do tabuleiro que eu consiga arrumar as minhas 3 peças novamente em linha, eu ganho a partida. Então eu posso arrumar nesse mesmo sentido aqui, posso arrumar aqui no meio, posso arrumar nesse sentido e posso arrumar também na diagonal. Como no jogo da velha, né? Dá para a gente perceber aí a semelhança com o nosso jogo da velha e com a trilha. O princípio é o mesmo. Alinhar 3 objetos, colocar as 3 peças na mesma linha. Também é um jogo de estratégia, apesar de ser bem simples, você tem que tomar cuidado ao mover as suas peças, tentando levá-las para o alinhamento, mas também não permitindo o alinhamento do adversário, tá? Para esse jogo, você pode adaptar rapidamente aí alguns materiais. Desenha o tabuleiro numa folha de papel e com 6 tampinhas de garrafa ou com 6 botões aí, você já consegue experimentar o jogo da Sisima. Ok, pessoal? Então, como a gente viu esse segundo jogo, vamos para a nossa segunda atividade. Em uma folha, pode ser a sua folha de caderno ou uma folha sulfite A4, você vai construir um tabuleiro do jogo Sisima. Como que você vai fazer? Desenha primeiro um quadrado, né? Lembra que o quadrado tem todos os lados iguais, os 4 lados iguais. Desenha, traça as diagonais desse quadrado, aquelas linhas que ligam um cantinho ao outro, tá? E traça 2 linhas passando pelo centro do seu quadrado e paralelas aos lados, tá bom? Tranquilo de fazer isso, ok? Separe daí, desenhou o tabuleiro, você vai separar 6 objetos, 3 de uma cor e 3 de outra. Você pode usar 6 tampinhas de garrafa PET, 3 brancas e 3 azuis, ou 3 vermelhas e 3 azuis, a cor que você preferir. Ou você pode pedir para sua mãe aí 3 botões, ou você pode até usar pedras diferentes, né? 3 pedras mais ou menos parecidas, outras 3 mais ou menos parecidas, ou você pode ainda até usar grãos de milho e de feijão, por exemplo, tá? O material é você que vai adaptar. Se você não tem nenhum material desses, você pode até
recortar círculos, né? De papelão, por exemplo, pinta eles com lápis de cor para eles ficarem de cores diferentes e dá para jogar com isso também, tá bom? Então você pode utilizar tampinhas de garrafa, feijões, miçangas, talvez tenha isso na sua casa, né? E botões. Convide alguém da sua família para jogar e divirta-se. Após, escreva em seu caderno quais foram as impressões do jogo e socialize com os seus colegas. Então agora eu vou dar um tempo já para você desenhar o seu tabuleiro, para você não esquecer e também já anotar algumas regras. E depois da nossa aula, você vai daí sim providenciar as peças e chamar alguém na tua família para jogar com você, ok? Tempo para você então, faça o desenho do seu tabuleiro aí.
E aí, conseguiu fazer as suas anotações? Deu tempo pelo menos para você fazer um esboço do tabuleiro e depois faz um desenho mais bonito, né? Se você conseguiu aí fazer o esboço, só para você lembrar depois como é o tabuleiro do jogo, tá bom? Lembra de jogar com alguém da sua família, registrar isso, tirar uma foto e compartilhar aí com o seu professor ou com os seus colegas, falar um pouquinho como foi a tua experiência pode ser até com os dois jogos que nós vimos hoje, tá? Tanto a Sisima quanto a Mancala. Então hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre os jogos de tabuleiro da cultura africana e vimos principalmente o jogo da Mancala e da Sisima. Espero que vocês tenham entendido bem como que funcionam esses jogos, consigam aí na sua casa fazer alguma adaptação, construir os tabuleiros e experimentar esses jogos aí. Ok, pessoal? Então, ficamos hoje por aqui. Espero que vocês tenham entendido, conhecido mais sobre os jogos de cultura africana. Até breve. Um abraço para vocês.